nessa terça-feira o ex-guerrilheiro, ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele faleceu aos 89 anos, vítima de problemas decorrentes de um câncer que enfrentava já há alguns meses, né? Mujica foi uma das figuras mais importantes da história do Uruguai desde os anos 50, quando ele era líder estudantil em Montevidéu. Nos anos 60, ele aderiu à luta armada e foi um dos principais líderes operacionais do movimento de liberação nacional, mais conhecido como os Tupamaros, né? Ele foi preso pela ditadura uruguaia, passou 12 anos sob tortura até ser solto em 1985. Ainda no século XX, Mujica foi eleito deputado em 1994 e senador em 1999. Aqui no Brasil, nós passamos a conhecê-lo melhor a partir de 2009, quando ele ganha as eleições presidenciais naquele ano, né? Mujica foi o presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015, realizando um dos governos mais progressistas da história do seu país, né? As suas palavras do Pepe Mujica. Trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Tá aí a reflexão do Pepe Mujica e a pergunta é justamente o que esse Mujica filósofo que nós conhecemos mais após a sua segunda presidência, nesse segundo momento, como disse o Breno, o que ele nos deixou como ensinamentos, além dessa belíssima reflexão que acabamos de ver. Quem começa respondendo é a Rita Coitinho. Esse lado filosófico do Pepe Mujica foi o que furou a bolha, né? Como a gente diz hoje em dia. Saiu de um espectro de esquerda e passou a frequentar outras bolhas na internet, né? E nas mídias sociais. Esse lado do Pepe Mujica que faz essa discussão relativa ao tempo, relativa às relações de trabalho, as relações entre os seres humanos, a questão da solidariedade e a questão da pobreza, né? Então, você vê que o Mujica, ele se coloca como uma figura do anticonsumo, né? Não anticonsumo no sentido dos bens necessários da vida, né? Mas anticonsumismo, né? Ele discute a questão também do trabalho de uma forma muito singela, mas que muito correta do ponto de vista teórico. O trabalho humano, né, despendido para que a gente receba um salário, né, no regime capitalista, ele é medido em tempo de trabalho. Então, quando o capitalismo nos coloca a trabalhar cada vez mais, e as redes sociais fazem isso com a gente, o Pepe Mujica falava muito sobre isso, sobre o tempo que nós trabalhamos para esses dispositivos o tempo inteiro, né? Nós estamos dando likes e correndo telas, e com isso nós estamos aumentando o lucro de grandes corporações que nos usam de mercadoria para os seus anunciantes, né? Esse tempo é o tempo roubado ao trabalhador, roubado de inúmeras maneiras, tanto pelo aumento das suas horas de trabalho, pelo aumento da jornada de trabalho, quanto pelo trabalho não pago,
que vai além dos nossos contratos de trabalho, né? Essa é a nossa realidade. Então, o Mujica, ele chamava muito a atenção para isso e fazia da sua própria vida um exemplo, uma coisa que até lembra um pouco aquela coisa da teologia católica, dos franciscanos, das ordens mendicantes, que, né, discutiam a questão das posses, né, e faziam esse debate em relação à igreja. O Pepe não é um religioso, né? O Pepe, eu acredito que ele tenha sido um ateu até o fim da vida, pelo menos não se vê Pepe Mujica falando de religião, e acho que esse é um dos meus lados favoritos do Pepe Mujica, né? Uma discussão filosófica e laica, né? Alguém que aposta no debate do sentido da vida do ponto de vista material, do ponto de vista das relações humanas. Então, eu acho que ele cumpriu esse papel de uma maneira muito benéfica, né, para nós, como um ponto de inflexão diante de uma avalanche, né, de consumismo, de uma avalanche de tempo roubado pelas grandes corporações, sem que as pessoas se deem conta, e, ao mesmo tempo, usando sua própria história de vida como exemplo. E até do ponto de vista do descrédito da política, né, que é uma das grandes questões da nossa era. As pessoas não acreditam nos políticos, porque dizem que os políticos são corruptos, e usam a política para enriquecer. Né? E o Mujica, ele mostra que é possível, sim, fazer política, fazer a luta política, chegar a presidente, ser casado com uma senadora, né, e ter uma vida modesta, viver modestamente. Então, ele tem esse papel, eu acho, no debate político contemporâneo, e creio que a sua imagem vai continuar sendo presente nesse debate nos próximos anos. Obrigado, Rita. E duas mensagens com relação à Rita. A primeira do Breno Altman, que diz aqui: a Rita tem razão, o movimento 26 de março foi a forma dos tupamaros terem relação com a Frente Ampla sem integrá-la. Era uma espécie de frente legal para essa função. A memória me traiu, está aí o Breno Altman concordando com a Rita. Mas, enfim, ambos, né, mostraram bem, né, contaram bem como era a relação do movimento 26 de março com a Frente Ampla, assim como também o Milton Temer contou aqui. Né? E tem uma outra mensagem que é um superchat para a Rita, aqui, o Adalberto Araújo Neto, dizendo: cumprimentos a Rita Coitinho, grantista e competente. Tá aí o recado aí para a Rita. Agora sim, eu passo a palavra para o Milton Temer. Valeu. Aí, Rita, sai uma gramscista e entra um leninista para além de Gramsci. Olha aqui, sabe uma coisa engraçada? Eu não conhecia essa reflexão filosófica do Mujica, e como eu tenho quase a idade que ele tem, que eu tenho 87 anos, vou fazer 87 anos agora, né? Então, eu também, ao longo da vida, uma das coisas que começa a acontecer quando você tem uma vida intensa na política, na sociedade, na coletividade, exílio, caçado em 64, que vira jornalista. Eu também eu fico especulando muito. E para mim, engraçado é o seguinte: de tudo que eu já li de filosofia, a coisa mais importante é o que disse Darcy Ribeiro. Eu nunca ganhei na vida, tive muitas derrotas, mas eu não queria estar do lado dos meus vencedores. Porque a minha vida particular é muito isso. Então, eu acho que o Mujica diz algo que corresponde à vida dele. Quando ele mora naquela granja, um homem que foi florista na juventude e mora naquela granja e tem aquele fusquinha, é natural que ele opere por isso que a Rita chamou a atenção do anticonsumismo, porque realmente o consumismo é uma das tragédias que o regime capitalista colocou, principalmente nesse setor fundamental da sociedade, que é a classe média. O conceito de que o valor é pelo que você tem e não pelo que você é. Eu, particularmente, eu te penso o seguinte: eu hoje estou muito mais, porque eu tive pais que morreram relativamente cedo. E tanto eu quanto minha irmã é 2 anos mais nova que eu, mas nós estamos passando do tempo, e eu fico imaginando o seguinte: quando eu deixei de ser deputado, em 2002, foi meu último ano como deputado, e era a minha reeleição mais fácil, que correspondia àquela no PT da eleição do Lula. Todo mundo no PT se elegeu e tal. Eu deixei de ser candidato ali depois de 2 mandatos, exatamente porque eu achava que estava velho. Porque tinha como referência meus pais. Minha mãe morreu com 57 anos, meu pai morreu com 65, por aí. Eu digo, eu estou com 64, eu vou
chega, está fora, vamos abrir espaço. Estou até agora fazendo... Depois disso, já ajudei a fundar um partido, sou decano nesse partido, já sou minoria de novo dentro do partido, eu sou do campo da esquerda do PSOL, e, evidentemente, de novo minoria, como fui minoria no PT, quando disputei presidência pelos segmentos de esquerda contra meu amigo Zé Dirceu 2 vezes. Então, objetivamente, a filosofia da vida, quando você fica velho, tem muito a ver com o que você viveu. Eu não vivi o que... Eu não fui guerrilheiro, eu fui do Partido Comunista. Agora, entendo isso que Breno até lembrou aqui. Não é só no Uruguai que havia essa concepção dos tupamaros anti-soviéticos e anti-Partido Comunista, não. Na América Latina inteira. O Mira era contra o Partido Comunista. No Brasil, os movimentos de luta armada eram todos dissidência do Partido Comunista. A frente, a FARC na Colômbia, era contra o Partido Comunista. Isso era muito natural na época, porque o Partido Comunista tinha uma concepção. Então, com muita influência de Gramsci, inclusive, tinha muita concepção das frentes democráticas contra os regimes autoritários. E entendia que a mobilização das massas era mais importante do que a guerrilha. Eu, particularmente, confesso que exultei com o sequestro do Elbrick, que resultou na libertação daqueles 12 primeiros, e depois do sequestro seguinte. Agora, eu era do partidão, da luta de massas, não era dessa concepção, mas não entro nessas, entre os que, inclusive, alguns que foram guerrilheiros e que renegam a luta armada. Eu não renego a luta armada no Brasil, não renego o Tupamaro, não renego o MIR, não renego nenhuma das organizações militares, porque todas elas, de uma certa forma, elas tinham objetivos concretos, que era a busca da felicidade social. E eu acho importante esse conceito, porque, entende bem, Rita, quando eu falo da questão dos direitos civis, eu falo dos direitos civis quando eles são contra a luta de classe. Eles não são parte sempre da luta de classe. A luta por direitos civis é uma tradição do Partido Democrata Americano. É uma forma, inclusive, estou dizendo isso, em grandes momentos, neutralizar o caráter da luta totalizante. O identitarismo do lugar de fala nasce da forma... Porque tem uma diferença fundamental entre a luta setorial e a luta por direitos civis. A luta setorial é uma luta de direitos civis com a perspectiva da luta de classe. Agora, quando a luta por direitos civis se limita àquilo, quem é? Eu me empenho na luta pela liberação da maconha, eu me empenho na luta pelo aborto. Quem liderava as marchas na França, a maior marcha na França, com o negócio do direito ao aborto, era uma deputada de direita. Quer dizer, onde você não separa na sociedade por classe, você tem obrigatoriamente um breque e não uma ajuda. Então, nem a luta setorial, ela sim pode ser uma luta claramente em favor da luta de classes, da luta do oprimido contra o opressor. A luta setorial. A luta pelos direitos civis, especificamente, nem sempre o é. Isso é fundamental. Isso eu digo também na minha experiência pessoal. Então, eu acho que essa formulação do Mujica é emocionante, comovente, e tem tudo a ver com o que ele pode transmitir da experiência pessoal dele. Eu, como sou um velho, quase da idade dele, com outra experiência pessoal, eu vou buscar, talvez, uma forma diferente de ver como é que eu termino minha vida. Isso é que é a questão fundamental. Quando, inclusive, a questão da passagem para outra dimensão já começa a ser uma coisa real. A forma como eu vou passar para o outro lado. Eu não quero ter dor, eu quero apagar. Então, essa reflexão ninguém tem com 30 anos. Então, objetivamente, muito depende da vida de cada um. E o Mujica teve a dele. Obrigado, Milton. Antes de passar a palavra para a Suzana, eu ia pedir para o Zé Igor soltar mais uma matéria que a gente fez no nosso especial sobre o Pepe Mujica, sobre o grande amor de Pepe Mujica, que é uma matéria que a gente fez e que pode, de repente, explicar um pouco também dessa transição daquele Mujica guerrilheiro para esse Mujica da segunda fase, como bem descreveu o Breno, né? Que é um outro momento da vida, e talvez esse período em que ele encontra o grande amor da vida dele, não é essa matéria, é a outra, Zé Igor, por favor, a do grande amor de Pepe Mujica. Talvez esse momento da vida do Mujica seja o momento em que fez a transição
de uma personalidade para outra, mas enfim, enquanto a gente vê a matéria no ar, a gente ouve a opinião da Suzana Bottari a respeito desse Mujica filósofo, Suzana. Bom, eu me sinto muito contemplada, acho que pela resposta que a Rita e o Milton colocaram, no sentido de que é uma mensagem que faz todo sentido, da gente enxergar a vida muito além de trabalhar para consumir bens materiais, né? A vida que gira em torno simplesmente de acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir, e é uma vida, de certo modo, vazia. Assim. Então, acho que é uma mensagem bonita, acho que, enfim, está correta e é inspiradora, e acho que é por isso que ela ganha tanta repercussão, viralizou, né, como a gente fala hoje em dia, e ganhou muito espaço. Mas eu acho que tem o perigo de uma mensagem dessa cair um pouco, talvez, numa perspectiva como se fosse um problema moral para as pessoas ter essa vida, né? Eu acho que, como marxistas, a gente sempre tem que pensar a partir do material, do real, do concreto, das relações sociais, das forças produtivas, das relações produtivas que definem a nossa vida. Então, ter uma vida que é ditada pelo trabalho, que é ditada pelo consumo de bens materiais, na realidade, talvez seja muito pouco... A gente tenha muito pouco controle sobre isso, né? Porque nós somos condicionados a viver dessa forma. Até porque se nós vemos uma sociedade que aqueles que não trabalham, não conseguem, não é nem porque não trabalham, não conseguem trabalho, ou então tem uma forma de trabalho que não é reconhecida como de valor. Então, por exemplo, as mulheres que são donas de casas, empregadas domésticas, o trabalho subproletário, né? Essas pessoas que não têm reconhecimento de vida, elas estão fadadas a uma vida miserável, né? Então, assim, no regime capitalista, nós estamos condicionados a trabalhar para sobreviver. Então, isso já é o regime, a ordem social que nós vivemos nos condiciona a isso. E como marxistas, nós temos que perguntar qual a raiz dos problemas que nos condicionam a essa forma de vida. Então, acho que nós, como esquerda, acho que temos que admirar e achar muito bonito esse tipo de discurso que tem uma visão crítica a respeito dessa vida do trabalho, mas nós talvez devêssemos admirar, voltar a admirar aqueles que questionam a raiz do problema que nos leva a ter uma condição de vida dessa forma, porque não é uma escolha pessoal ou moral estar condicionada a isso. Claro que tem pessoas que são mais consumistas, outras pessoas são menos, mas eu acredito que nós devemos voltar a admirar e as pessoas que estão questionando as raízes desse sistema e que não querem só tratar isso como um problema moral, uma escolha pessoal, mas sim como uma estrutura, uma ordem social que nos prende dentro desse modelo de vida e que nos faz ter essa vida que é tão vazia. Então, nós precisamos voltar a ter um ímpeto transformador e revolucionário para que nós possamos quebrar com essa lógica tão doentia que foi muito bem descrita pelo Pepe, né? Eu acho que essa é uma bonita mensagem que acho que pode nos inspirar para além, para nós entendermos as raízes dessa vida tão vazia que gira em torno do trabalho e do consumo.